A Paróquia São Gonçalo, em Contagem, apresenta mais um episódio do seu podcast diário, São Gonçalo em Oração. Conosco hoje, o nosso pároco, Padre Márcio Ribeiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. Eis os santos que, vivendo neste mundo, plantaram a igreja, regando-a com seu sangue, beberam do cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos os auxílios necessários à salvação pela intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo, pelos quais destes à vossa Igreja os primeiros benefícios da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto evangélico indicado para a liturgia da solenidade de São Pedro e São Paulo relata um episódio central no Evangelho de Mateus, a confissão de fé feita por Pedro, reconhecendo Jesus como o Messias, o Filho do Deus vivo. A pergunta de Jesus sobre o que dizem dele, ou seja, do Filho do Homem, não é demonstração de preocupação com sua imagem pessoal, e sim com a eficácia do anúncio feito pelos seus seguidores. Até então, Jesus já tinha realizado muitos sinais no meio do povo e ensinado bastante, mas pouca gente o conhecia verdadeiramente. Muitos o seguiam pela novidade que ele trazia, uns pelo seu jeito diferente de acolher os mais necessitados e excluídos, outros para se aproveitarem dos sinais realizados. A opinião do povo, conforme a resposta dos discípulos, revela a falta de clareza existente sobre a identidade de Jesus, mas também mostra que ele estava bem conceituado, pois era reconhecido como um grande profeta. Na verdade, o que Jesus mais queria saber era o que os discípulos pensavam da sua pessoa. Por isso, pediu também a opinião deles. O texto diz que Pedro respondeu afirmando: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Na verdade, essa é a resposta de todo o grupo dos discípulos.
Jesus se alegra com a resposta de Pedro e o proclama bem-aventurado, pois percebe que está aberto aos propósitos do Pai, que é quem revela tudo. É isso que torna o apóstolo apto a participar da construção da sua comunidade, a Igreja. Ao contrário da antiga religião judaica, que precisava de um templo de pedras, na construção da Igreja são necessárias pedras vivas, e Pedro é a primeira. Jesus declara que as hostilidades e perseguições, ou seja, o poder do inferno, não conseguirão destruir a sua Igreja, edificada com pedras vivas e seguras como Pedro. Pedro e Paulo, duas testemunhas marcantes do cristianismo das origens, cujos legados se estendem pelos séculos afora. Um pescador galileu transformado em pescador de seres humanos, um fariseu fanático e perseguidor de cristãos que se tornou apóstolo das nações. Ambos assumiram um protagonismo incomparável nas primeiras décadas do cristianismo, a ponto de aventarmos que o livro dos Atos dos Apóstolos poderia tranquilamente ser chamado de Atos de Pedro e Paulo. Com caminhos e métodos diferentes, como eram tão diferentes em personalidade e história de vida, tiveram em comum a paixão por Jesus Cristo e o zelo pelo seu Evangelho, recebendo como prêmio a coroa do martírio. Quando estava na Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro, participando de um evento no Arcos da Lapa, um cardeal responsável por um departamento de evangelização no Vaticano dizia: o Papa Francisco é para nós um modelo da nova evangelização, pelo seu jeito simples de ser, sua docilidade, seu olhar e a capacidade de dialogar. Rezemos pelo Papa Francisco nesse dia, pela sua missão, que o Senhor lhe conceda a coragem para anunciar. Ó Jesus, mestre e pastor, olha com carinho para o Papa Francisco, dá-lhe sabedoria para conduzir a Igreja segundo o Evangelho e coragem para lidar com os desafios do mundo atual. Que este teu servidor seja para todos nós um Pai amigo, aberto e generoso para acolher as angústias e as tristezas do povo, mas também suas esperanças de tempos melhores e vida mais digna. Concede sempre ao nosso Papa fortaleza nas dificuldades, suficiente luz nas incertezas, conforto nas horas de solidão e otimismo em todas as circunstâncias. Abençoa, Senhor, o Papa Francisco. Que sua simplicidade e testemunho de vida despertem em cada pessoa sincero desejo de maior comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Não o deixes nunca sozinho, Senhor, e que nós, sensíveis às suas necessidades espirituais e materiais, o acompanhemos sempre com nossa oração solidária e nosso amor filial. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e nos seja favorável. O Senhor dirija para nós o seu rosto e nos dê a paz. O Senhor confirme a obra de nossas mãos, agora e para sempre. Amém. Abençoe-nos o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe e guarde a sua vida, o seu dia. Um grande abraço, Padre Márcio Ribeiro de Souza.
Você ouviu o podcast diário São Gonçalo em Oração. Acompanhe amanhã novamente mais um episódio com vocês. Paróquia São Gonçalo, Contagem, Minas Gerais, Arquidiocese de Belo Horizonte.